Naquele momento eu entendi uma coisa. Se eu não ajudasse, aquele homem talvez não sobrevivesse até o fim daquela estrada. Então eu fiz a única coisa que meu coração mandou. Desci do cavalo, segurei o velho com cuidado e decidi levá-lo comigo. Mas o que eu ainda não sabia era que aquele encontro no meio da estrada mudaria completamente a minha vida. Marlene costumava dizer que a terra tem memória. Falava isso enquanto plantava mudas perto da cerca, com as mãos enfiadas no barro vermelho até o pulso. A terra guarda tudo, Argemiro. Cada passo, cada choro, cada palavra jogada no vento. Eu ria e dizia que ela estava inventando conversa. Ela me olhava com aquele jeito dela, meio séria, meio sorrindo, e não respondia mais nada. Hoje, levando aquele velho no cavalo pela estrada que eu conheço de cor, pensei nela pela primeira vez em semanas. A terra guarda tudo. O caminho até a fazenda parecia mais longo do que nunca. O sol já estava alto, batendo de lado, aquecendo as pedras brancas da estrada. O ar cheirava a poeira quente e capim ressecado. O cachorro caramelo, que eu chamo de Baio por nenhuma razão especial que eu me lembre, ia na frente farejando as pegadas, como se precisasse confirmar que o caminho era o certo. O velho ficou quieto a maior parte do trajeto. O peito subia e descia. Eu mantinha uma mão na rédea do cavalo e outra levemente encostada nas costas dele, sem apertar, só para sentir se ele mudava de posição. A mulher caminhava do lado. Ela havia parado de chorar. Limpou o rosto, endireitou o vestido rasgado na barra e agora olhava a estrada com um silêncio diferente. Não o silêncio de quem desistiu, mas o de quem está recalculando cada passo. Qual é o nome do senhor? Ela perguntou sem me olhar. Argemiro. Ela acenou levemente com a cabeça. Eu sou Nair. Ele é meu pai. Chama Benedito. Benedito. O nome caiu no meu peito como um seixo jogado dentro de um poço. Demorou 1 segundo para afundar. Quando chegou ao fundo, trouxe um eco antigo. Eu tinha ouvido esse nome antes. Não sabia onde, não sabia quando, mas tinha ouvido. Quando chegamos na fazenda, o primeiro cuidado foi deitar Benedito na cama do quarto de visita. Um cômodo que eu usava como depósito há 5 anos, desde que o último peão saiu sem aviso. Tirei as caixas, dobrei um cobertor limpo em cima do colchão e coloquei o velho ali com mais cuidado do que eu tinha colocado qualquer coisa nos últimos tempos. Ele gemeu baixinho quando deitou. Não de dor aguda, era um gemido de alívio. O tipo de som que um corpo faz quando finalmente para de lutar contra o peso do mundo. Nair ajoelhou do lado da cama e ficou olhando para o rosto do pai. Ela passou a palma da mão na testa dele, bem devagar. Está quente, ela disse. Febre? Talvez. Ele já estava assim desde ontem à noite. Fui até a cozinha, molhei um pano limpo em água fria e trouxe de volta. Deixei na mão dela sem dizer nada. Ela colocou na testa do pai. Benedito abriu os olhos. Eram olhos claros para um homem de pele escura e cabelos brancos. Olhos cor-de-mel antigo, meio dourados, meio pardos. Ele me encarou por um momento. Não com susto, não com gratidão, mas com uma atenção estranha, como quem reconhece uma paisagem que não via faz tempo. Essa cama fica virada para onde? Ele perguntou, com a voz rouca, mas firme. A pergunta me pegou de surpresa. Pro leste, eu respondi. Ele fechou os olhos e deu um aceno lento com a cabeça, como se aquilo confirmasse alguma coisa que ele já sabia. Enquanto Nair ficava com o pai, eu fui para a cozinha ferver água e achar alguma coisa para comer. Tinha feijão de véspera no fogão, farinha, uma linguiça esquecida na beirada. Comida de fazenda, sem cerimônia. Enquanto mexia o tacho, aquelas palavras do velho voltaram a girar na cabeça. Essa terra já foi minha. Eu tinha comprado essa fazenda do meu pai quando ele morreu. Ele a havia adquirido em 1987, num negócio que eu nunca vi os papéis direito.
Era menor de idade, não me envolviam nessas coisas. Só sei que quando cresci e herdei, a terra estava no meu nome, paga e registrada no cartório de Colinas. Mas e antes de 1987? Antes do meu pai? Essa pergunta eu nunca tinha feito. Nunca tinha sentido necessidade. Nair entrou na cozinha com passos cansados, sentou na cadeira que eu indiquei sem esperar convite. Tinha o jeito direto de quem aprendeu cedo que cerimônia é luxo. Ele dormiu. Ela disse. Bem, servi 2 pratos e coloquei um na frente dela. Ela olhou para a comida por um segundo, aquela pausa de quem não come há horas, mas ainda tem orgulho, e depois pegou a colher. Ficamos em silêncio por um tempo. Do lado de fora, o baio latiu para alguma coisa longe. O vento bateu na janela de madeira. O que ele quis dizer, eu disse devagar, quando falou que essa terra já foi dele? Nair parou de comer. Ela olhou para a mesa. Passou o dedo na borda do prato, pensando. Quando levantou os olhos, havia um peso neles que não estava ali quando chegamos. Meu pai nasceu aqui, ela disse. Nessa terra, nessa fazenda, se é que podia chamar de fazenda naquela época. Era só um rancho e uns pastos. Mas era dele. Eu não disse nada. Ele perdeu tudo nos anos 80. Dívida. Esse negócio de banco que ninguém entendia direito e todo mundo assinava. A voz dela ficou amarga, mas controlada. Ele saiu com a família numa carroça. Eu tinha 3 anos. Não me lembro de nada, mas ele contou tanto que parece que eu vi. O feijão esfriou no meu prato. Passou a vida inteira falando que um dia ia voltar. Ela continuou. Não para tomar nada de ninguém, só para ver. Para pisar de novo nessa terra antes de morrer. Ela parou. Eu acho que ele sabia que estava chegando a hora. O silêncio que veio depois daquilo era diferente dos silêncios que eu conhecia. Não era o silêncio vazio de uma casa sem gente. Era um silêncio cheio, do tipo que só existe quando a verdade acaba de pousar na mesa entre 2 pessoas e nenhuma sabe ainda o que fazer com ela. Eu olhei pela janela. O pasto amarelo, a cerca velha, a sombra da gameleira que meu pai plantou no ano em que chegou aqui. Pensei no meu pai assinando aquele contrato em 1987. Pensei em Benedito saindo numa carroça com a filha de 3 anos no colo. Pensei em quantas histórias cabem numa mesma terra sem que ninguém saiba das outras. Ele vai poder ver, eu disse. Nair me olhou. Amanhã cedo, se ele tiver melhor, eu levo ele a pé pela fazenda inteira. Cada canto. Ela piscou rápido. Desviou o olhar para a janela. Mas eu vi. Vi o momento exato em que o peso que ela carregava ficou um pouco menos pesado. Naquela noite, deitado na minha cama, ouvi os grilos lá fora e o vento na folhagem da gameleira. Fiquei pensando em fronteiras invisíveis, as que a gente herda sem pedir, as que a vida traça sem avisar, as que separam um homem de tudo que foi seu. Marlene teria sabido exatamente o que fazer nessa situação. Teria feito chá, teria perguntado o nome da cidade onde Benedito nasceu. Teria ficado até tarde ouvindo histórias. Eu não sei fazer nada disso com a mesma graça, mas sei fazer comida. Sei ceder cama. Sei ficar quieto quando alguém precisa de silêncio. Às vezes é o suficiente. Fechei os olhos e antes de dormir, ouvi do quarto ao lado, baixinho, quase inaudível, a voz rouca de Benedito murmurando alguma coisa. Não entendi as palavras, mas o tom eu conhecia. Era o tom de alguém que estava rezando. Eu aprendi cedo que a madrugada tem um peso diferente. De dia, os problemas têm tamanho. Você olha para eles, mede, decide o que fazer. De noite, antes do sono, eles crescem um pouco, mas ainda dá para segurar. Agora, a madrugada, essa faixa escura entre meia-noite e as 4 da manhã, quando até os grilos diminuem o volume e o silêncio fica espesso como lama, essa hora não tem misericórdia. Nela, tudo que você guardou de dia volta sem pedir licença. Foi nessa hora que eu ouvi o primeiro gemido de Benedito.
Levantei antes mesmo de estar totalmente acordado. O corpo foi na frente, os pés encontraram o chão frio. A mão pegou o candeeiro na beirada da mesa. Já estava no corredor quando ouvi o segundo gemido. Esse mais alto, com um chiado no final que me fez apertar o passo. Abri a porta do quarto devagar. Nair já estava acordada. Ela estava sentada na beira da cama do pai, com as mãos segurando as dele, os olhos abertos e assustados. Quando me viu na porta, não disse nada. Só olhou para o pai e depois para mim com aquela expressão que dispensa palavras. Me aproximei. Benedito estava com o rosto brilhando de suor. A respiração tinha mudado. Já não era o ritmo lento de antes, era agitada, com pausas que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. A pele da testa estava quente antes mesmo de eu encostar a mão. Desde quando piorou? Perguntei baixo. Umas 2 horas atrás, ela respondeu. Eu não quis te acordar. Devia ter acordado, ela não respondeu. Tinha o queixo firme, os lábios apertados. O orgulho dela era do tipo silencioso. Não se impunha, mas também não dobrava fácil. Fui até a cozinha, aqueci água, voltei com um pano úmido mais quente desta vez e um copo de água com uma pitada de sal, que minha mãe usava para febre alta. Coisa antiga, sem embasamento de médico, mas que minha mãe jurava que funcionava. Eu não juro nada, só fiz porque era o que tinha. Benedito bebeu 2 goles com a ajuda de Nair. Depois deixou a cabeça cair de volta no travesseiro. Pai, ela chamou baixinho. O senhor me ouve? Ouço, ele disse. A voz estava diferente, mais fina, como papel velho sendo dobrado. Precisa beber mais água. Já bebi. Mais. Ele fez um ruído entre um resmungo e uma concordância. Bebeu mais um gole. Puxei a cadeira que estava no canto e sentei um pouco afastado, para não sufocar o espaço. Nair ficou onde estava. Por um tempo, nenhum dos 3 falou nada. O candeeiro projetava sombras compridas na parede de reboco. Foi Benedito quem quebrou o silêncio. Você é filho do maneco, ele disse. Não foi uma pergunta. Eu olhei para ele. Os olhos claros estavam abertos, me encarando com uma lucidez que parecia fora de lugar naquele momento, naquela febre. Era, eu disse. Ele morreu em 98. Benedito fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia alguma coisa diferente no rosto dele. Não era mágoa. Era mais parecido com o que sinto quando fecho uma conta que ficou em aberto por tempo demais. Seu pai era um homem honesto, ele disse. Aquilo me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava ouvir. Era, concordei. Me pagou o que devia, quando não precisava mais. Uma pausa. A respiração dele subiu e desceu. Muita gente não faz isso. Eu não sabia o que ele estava falando, mas senti que não era hora de interromper. 2 anos depois que eu saí dessa terra, ele continuou devagar, como quem arrasta palavras pesadas. Ele me mandou um envelope, pelo correio, com o endereço que meu irmão tinha dado para ele. Parou para respirar. Dentro tinha dinheiro e um bilhete com 2 frases. Que frases? Perguntei, e a minha própria voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Benedito virou levemente a cabeça na minha direção. Comprei essa terra do banco, não de você, mas sei que ela era sua. Mando o que posso. Desculpe o que não posso desfazer. O quarto ficou quieto. Lá fora, o vento passou na janela com um assobio fino. Eu nunca soube desse bilhete. Nunca soube desse dinheiro. Meu pai era homem de poucas palavras e segredos guardados no fundo do peito. Igual a mim, eu sempre soube, mas nunca tinha sentido isso tão perto quanto naquela madrugada. Nair me olhou. Os olhos dela brilhavam. Meu pai guardou esse bilhete até hoje. Ela disse baixinho. Está dobrado na carteira dele. Não soube o que responder. Às vezes a vida apresenta uma conta que você não sabia que existia, e quando ela chega, você percebe que alguém já tinha começado a pagá-la muito antes de você nascer. Perto das 4 da manhã,
A febre deu um salto. Benedito começou a falar coisas sem sentido, nomes que eu não conhecia, lugares, fragmentos de conversa de décadas atrás. A respiração ficou mais curta. Nair apertou a mão dele e me olhou por cima do ombro com aquele olhar que eu reconheci na hora. Era o olhar de quem está ficando sem chão. Ele precisa de médico, eu disse. Eu sei. Cidade mais perto é Colinas, umas 15 léguas. Eu sei, ela repetiu. Não tem como esperar amanhecer. Ela olhou para o pai. A respiração dele estava irregular agora. Chegava rápido, saía devagar, com aquele esforço visível no peito que dói de ver. Existe algum telefone aqui? Ela perguntou. Tem um orelhão no entroncamento da estrada principal. Uns 7 quilômetros. E o senhor tem como chegar lá? Levantei da cadeira. Vou agora. Nair se virou para mim completamente. No escuro? O cavalo conhece o caminho e o baio vai junto. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, talvez protestar, talvez agradecer, eu não sei, mas fechou de novo, porque nós dois sabíamos que não havia alternativa. Não existia outra saída no mapa daquela noite. Se ele piorar muito antes de você voltar, ela disse, e a voz travou no meio. Ele não vai piorar, eu disse. Não porque eu soubesse. Falei porque era o que precisava ser dito naquele momento. Sair no escuro do cerrado não é coisa que assusta quem cresceu nele. O medo de fazendeiro velho não é o escuro, é o silêncio errado. Quando os bichos param de fazer barulho de repente, quando o cavalo estica as orelhas para um lado sem razão aparente, quando o cachorro para no meio do caminho e fareja o ar com aquela concentração tensa. Esses são os sinais que importam. Essa noite, o silêncio era normal. Cheio. Grilos, o pio distante de uma coruja, o vento passando baixo pelo capim. Baio trotava na minha frente sem parar, com aquele trote miúdo de cachorro que conhece o destino. Cavalguei os 7 quilômetros pensando em pouca coisa. Não é verdade. Pensei em tudo. Em meu pai escrevendo aquele bilhete, em Benedito num envelope dobrado dentro de uma carteira gasta, em Nair de 3 anos numa carroça sem entender por que estava saindo, em Marlene dizendo que a terra guarda memória. Pensei em como às vezes a vida junta pessoas que têm contas antigas entre si e não avisa antes. O orelhão no entroncamento tinha uma lâmpada alaranjada que piscava de vez em quando. Desci do cavalo, amarrei as rédeas no poste, peguei o monedeiro que eu sempre carrego no bolso da calça, moeda de real, costumeira do interior, e liguei para o SAMU. A atendente era jovem, voz apressada. Expliquei a situação. Dei o endereço tanto quanto consegui. Fazenda tal, estrada de terra, quilômetro tal, entroncamento com a rodovia. A mulher pediu para eu repetir 2 vezes. Na terceira, disse que ia registrar a ocorrência e que a ambulância mais próxima estava em Araguaína. Quanto tempo? Eu perguntei. Ela ficou quieta por 1 segundo. Pelo menos 2 horas, senhor. Talvez mais. Desliguei o telefone. Fiquei parado ao lado do poste por um momento, olhando para a estrada escura. A lâmpada alaranjada piscou. Baio veio encostar o focinho no meu joelho. 2 horas. Talvez mais. Montei no cavalo e voltei correndo. Quando entrei no quarto, Nair estava de pé ao lado da cama com o pano na mão, e a expressão no rosto dela me disse antes de qualquer palavra que a febre tinha subido mais. Benedito estava com os olhos semi-fechados, a respiração em pequenas rajadas, os lábios ressecados. Ambulância em 2 horas, eu disse. Ela fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, tinha tomado uma decisão. Eu vi isso nela. Então a gente segura essas 2 horas, ela disse. Não era pergunta, era a afirmação. Era um pacto feito em voz alta para que o mundo ouvisse. Sentei de novo na cadeira. Ela voltou para a beira da cama. Benedito abriu os olhos, aqueles olhos claros, cor de mel antigo, e nos olhou um de cada vez. Estou ouvindo vocês dois, ele disse, com uma voz surpreendentemente serena para alguém com aquela febre.
O senhor deveria estar dormindo, Nair disse. Vou dormir bastante depois. Uma pausa. Ainda tem coisa que preciso dizer. Pai, Nair. O nome saiu firme. Me deixa falar. Ela fechou a boca. Ele virou os olhos para mim. Essa terra não te pertence menos por eu ter perdido ela, ele disse. Quero que saiba disso. Fiz que sim com a cabeça. E o que seu pai fez? Ele parou, respirou fundo. Foi mais do que muita gente faria. Homem de bem é assim. Carrega o que não é obrigação. O candeeiro tremeu com o vento que entrou pela fresta da janela. Obrigado por isso, eu disse, e senti que estava falando pelo meu pai também. Benedito fechou os olhos. Ficamos os três naquele quarto, um velho com febre alta, uma filha segurando a mão dele, e eu, um fazendeiro viúvo que saiu para uma noite comum e chegou ao meio de uma história que começou 30 anos antes de ele existir. Lá fora, o cerrado respirava. E o relógio, invisível e implacável, continuava andando em direção às 2 horas que precisávamos vencer. A chuva começou sem avisar. No cerrado é assim. Não tem aquela garoa de chegada, aquele chuvisco que vai crescendo devagar e te dá tempo de cobrir o que precisa ser coberto. Quando chove de verdade no norte do Tocantins, o céu fecha como uma porta batida com força. 1 minuto está estrelado. No outro, a massa de nuvens já engoliu tudo e a água cai de uma vez, grossa e com raiva. Eu estava na varanda reaquecendo água quando ouvi o primeiro trovão, baixo, distante ainda, mas com aquele ronco comprido que os velhos da roça chamam de chuva de ficar. Entrei rápido, fechei a janela da cozinha e fui até o quarto verificar Benedito. A febre não tinha cedido, se alguma coisa, tinha subido. Nair estava de pé ao lado da cama, o pano já morno na testa do pai, a expressão concentrada de quem está contando cada minuto. Quando eu entrei, ela olhou para mim e depois para a janela, onde as primeiras gotas começavam a tamborilar no vidro empoeirado. Vai chover muito? Ela perguntou. Sim. Ela processou isso em silêncio. Eu vi o momento exato em que ela calculou o que chuva forte significava para uma estrada de terra no meio do cerrado. Vi a conclusão chegar no rosto dela como uma sombra. A estrada vai fechar, ela disse. Não era pergunta. Tem um trecho perto do córrego do Angico que alaga rápido. Com chuva pesada, fica intransitável em menos de meia hora. Ela olhou para o pai. Benedito estava com o rosto virado para o teto, os olhos fechados, a respiração vindo em pequenas ondas irregulares. De vez em quando, um tremor passava pelo corpo dele. Rápido, involuntário, como uma corrente elétrica fraca. O trovão voltou, mais perto dessa vez. A ambulância não vai conseguir passar. Eu disse porque precisava ser dito com clareza, sem rodeio. Eu sei. Então preciso ir buscar ela. Nair se virou para mim. Como assim? Vou de cavalo até o entroncamento. Quando a ambulância chegar, eu guio eles por um caminho alternativo. Tem uma rota mais alta, pelo lado da chapada. O chão é mais firme, não alaga. Mas quem não conhece não acha no escuro. Ela ficou me olhando por um momento. Isso vai demorar quanto tempo? Depende de quando eles chegarem. Mas fico lá esperando o quanto for preciso. E meu pai fica aqui sozinho comigo. Você sabe colocar pano frio? Sei. Sabe dar água de pouco em pouco? Sei. Se ele piorar muito, a respiração ficar muito curta, os lábios ficarem roxos. Você acende a lanterna grande que está no gancho da varanda e balança para o lado da estrada. Eu vou estar vendo de longe. Ela olhou para a lanterna que eu indicava. Depois, voltou os olhos para mim. O senhor está me pedindo para segurar meu pai na beira do precipício enquanto vai buscar ajuda. Estou. Silêncio. A chuva bateu na janela com força agora. O trovão retornou, partido, ecoando no cerrado como madeira quebrando. Vai, ela disse. Selei o cavalo no escuro do galpão, com a lanterna presa no gancho da parede jogando sombras torcidas nas tábuas de madeira.
O animal estava inquieto com o temporal que se aproximava. Batia o casco no chão, sacudia a cabeça, bufava aquele bafo quente de bicho nervoso. Eu sei, eu disse para ele. Não é hora boa. Ele me olhou com aquele olho grande e escuro dos cavalos, que parece sempre estar avaliando se você merece confiança. Aparentemente, decidiu que sim. Saímos no temporal. A chuva era pesada, mas não era cegante. Tinha aquele ritmo denso de água farta, não a fúria horizontal das tempestades de vento. Eu abaixei o chapéu, encolhi os ombros e deixei o cavalo encontrar o caminho. Ele conhecia aquela estrada melhor que eu, de tanto percorrê-la. Baio ficou para trás, olhou para a chuva, olhou para mim e optou pela varanda. Não o culpei. O córrego do Angico estava subindo quando passei por cima dele. A água já cobria metade da madeira velha da pinguela. Em 20 minutos cobriria tudo. Eu tinha calculado certo. Cavalguei pelo caminho da chapada, mais alto, mais pedregoso, mais longo em uns 3 quilômetros, mas firme mesmo na chuva. Era o caminho que meu pai usava nos tempos de cheia. Eu tinha aprendido ele aos 12 anos na garupa, segurando na camiseta dele porque não sabia segurar na sela ainda. Pensei no meu pai. Pensei no bilhete que ele tinha escrito para Benedito. Sei que ela era sua. Mando o que posso. Meu pai era homem de fazer mais do que dizia. Eu herdei o contrário. Sei dizer mais do que consigo fazer. Ou pelo menos era assim que Marlene me via. Você fala bonito, Argemiro, mas a mão você guarda no bolso. Ela falava com carinho, não com mágoa, mas o fundo de verdade doía do mesmo jeito. Talvez essa noite fosse diferente. Talvez eu estivesse aprendendo tarde o que meu pai sabia cedo. Cheguei ao entroncamento encharcado até os ossos. Amarrei o cavalo no poste do orelhão, a lâmpada alaranjada ainda piscando, alheia ao temporal. E fiquei do lado de fora, debaixo da marquise estreita que não servia de guarda-chuva para nada. Só amortecia um pouco. Esperei. Um carro passou na rodovia sem diminuir. Depois outro. A chuva tamborilava no asfalto com um som contínuo e indiferente. Liguei de novo para o SAMU do orelhão. A mesma atendente, ou talvez outra. A voz era diferente, mas o tom apressado era o mesmo. A ambulância saiu faz 40 minutos, ela disse. Previsão de chegada em mais uns 50. A estrada de terra está alagando, eu disse. Vou ter que guiar por outra rota. Quando eles chegarem no entroncamento da BR, peço que parem e esperem. O senhor pode fazer isso? Estou fazendo. Desliguei. 50 minutos. Olhei para o relógio de pulso que Marlene me deu de aniversário há 15 anos. O vidro estava embaçado de umidade, mas os ponteiros eu enxergava. Eram 3h40 da manhã. 50 minutos. Fiquei parado debaixo da marquise, ouvindo a chuva, sentindo o frio entrar pela camisa encharcada, e pensei que havia uma ironia silenciosa naquela situação. Eu, que aprendi a viver sem precisar de ninguém, passando a madrugada inteira, servindo de elo entre um homem que estava morrendo e a ajuda que podia salvá-lo. Marlene teria sorrido disso. Viu, Argemiro? A mão. Você não guarda no bolso, não. A ambulância chegou com 53 minutos de atraso em relação à previsão. Vi os faróis de longe, altos e brancos, e saí debaixo da marquise acenando com o chapéu molhado. O veículo parou. Desceu um homem jovem com colete laranja, franzido contra a chuva. O senhor é quem ligou? Sou. A estrada de terra está alagada. Precisam me seguir por outra rota. Ele olhou para o cavalo encharcado ao lado do poste. De cavalo? De cavalo. Ele trocou um olhar rápido com o motorista dentro da cabine. Aquele tipo de olhar entre pessoas, acostumadas a situações que não estão no manual. Tudo bem, ele disse. Vamos. O caminho pela chapada era mais lento para um veículo do que para um cavalo. 2 vezes a ambulância atolou levemente na lama das beiradas. E 2 vezes eu desci, eles saíram empurrando e seguimos.
Ninguém reclamou. O homem de colete laranja era calado e eficiente. O tipo de pessoa que guarda a energia para o que importa. Quando avistei a luz da varanda da fazenda, aquela claridade amarela e quieta no meio da escuridão molhada do cerrado, alguma coisa no meu peito afrouxou. A lanterna grande não estava sendo balançada. Nair tinha segurado. Entraram com a maca. Nair abriu caminho, falando rápido, preciso, descrevendo os sintomas, o tempo de febre, as condições. Ela falava como alguém que passou aquela espera toda, organizando as palavras certas para o momento certo. E foi exatamente isso que fez. Eu fiquei na soleira do quarto, olhando. Benedito abriu os olhos quando sentiram a maca embaixo dele. Olhou para o teto, depois para Nair, depois... E isso eu não esperava. Procurou com o olhar até me encontrar na soleira. Me olhou por uns 3 segundos. Depois fechou os olhos de novo e deixou que as mãos do socorrista trabalhassem. Aqueles 3 segundos valeram pela noite inteira. Antes de saírem, Nair parou na porta da varanda. Estava com o vestido ainda rasgado na barra, o cabelo colado de umidade, os olhos fundos de noite sem dormir. Mas havia nela uma firmeza que não estava lá quando ela caiu de joelhos na estrada de terra àquela tarde. Eu não sei quando vou poder voltar, ela disse. Não precisa voltar por obrigação nenhuma. Quero voltar. Ela pausou. Meu pai vai querer ver a fazenda. Quando ele melhorar. Estarei aqui. Ela assentiu. Desceu os 2 degraus da varanda. Na metade do caminho até a ambulância, parou e virou. Argemiro. O quê? Seu pai era homem de bem. Ela disse isso olhando para mim, firme. Igualzinho ao senhor. Virou de costas antes que eu precisasse responder. Bom que sim, porque eu não teria sabido o que dizer. A ambulância saiu devagar pela estrada, as luzes vermelhas piscando na chuva que já começava a diminuir. Fiquei na varanda, olhando até os faróis sumirem na curva da chapada. O baio veio encostar no meu tornozelo. A chuva caía mais fina agora, quase garoa. E eu fiquei ali parado por um tempo que não soube medir, não por tristeza, não por cansaço, mas por aquela sensação estranha de quando uma noite muito grande finalmente começa a ceder para o dia. Setembro chegou com o cheiro de terra prestes a ser molhada. No cerrado, antes das primeiras chuvas da estação, o ar fica com um cheiro específico, seco, quente, mas com alguma coisa embaixo, como promessa. Os bichos sentem antes da gente. Os bois ficam inquietos. Os pássaros mudam de pouso. O cavalo fica com as narinas abertas, farejando o horizonte como quem lê uma notícia antes que ela chegue. Eu estava consertando uma cerca no pasto do fundo quando o baio começou a latir na direção da estrada. Não era o latido de estranhamento, aquele curto e repetido, de alerta. Era o outro, o comprido. O de quem reconhece. Parei o serviço. Fiquei escutando. E então eu ouvi, longe ainda mas inconfundível, o ronco manso de um carro andando devagar em estrada de terra. Eram 3 pessoas num Gol branco velho, com o para-choque amarrado por arame. Nair desceu primeiro. Trazia um vestido diferente. Azul escuro, sem rasgos. O cabelo preso. Uma expressão que misturava cuidado e expectativa. Depois, desceu um rapaz novo que eu não conhecia, alto, que eu mais tarde descobriria ser sobrinho dela. E por último, com a ajuda dos 2, desceu Benedito. Ele estava de pé, devagar apoiado num pedaço de cabo de vassoura que alguém tinha improvisado como bengala, mas estava de pé. O rosto tinha cor. Os olhos claros, cor de mel antigo, varreram a fazenda de um lado ao outro, com uma calma que me lembrou a de um homem que entra numa casa onde foi feliz e precisa de um momento para deixar a memória assentar. Eu larguei a ferramenta na grama e caminhei até eles. Benedito, eu disse. Argemiro, ele respondeu. Foi o suficiente por enquanto. Nair me contou depois.
Enquanto eu esquentava café na cozinha e ela ficava na porta olhando o pai parado no meio do terreiro, que ele havia passado 12 dias internado em Araguaína. Pneumonia. A febre tinha fundo. Mas o organismo dele, que parecia frágil demais para aquele mundo, tinha uma teimosia que os médicos jovens não esperavam encontrar num homem daquela idade. O médico disse que ele é resiliente, ela falou, com um meio sorriso. Todo homem que perdeu muito e ficou em pé é resiliente, eu disse. Ela me olhou de lado. O senhor também está falando de si mesmo. Não respondi. Pus as xícaras na bandeja e saí da cozinha. Benedito quis caminhar pela fazenda ainda pela manhã. Eu fui na frente, abrindo o passo devagar para combinar com o dele. Nair ficou alguns metros atrás, perto o suficiente para ajudar se precisasse, longe o suficiente para não sufocar. O sobrinho ficou no carro, dormindo recostado no banco. O velho não falava enquanto andava. Olhava com aquele tipo de atenção que não é de turista nem de saudoso, é de quem está conferindo se a memória estava certa. Como um homem que guarda uma conta de cabeça por décadas e finalmente pode abrir o caderno para comparar. Passamos pelo galpão velho que eu nunca tinha reformado porque não via razão. Ele parou, colocou a mão na tábua da parede, não disse nada e continuou andando. Passamos pelo bebedouro de pedra que meu pai havia mandado construir e que nunca tinha quebrado em 30 anos. Benedito parou de novo. Desta vez, por mais tempo. Esse bebedouro, ele disse. O quê? Fui eu que mandei fazer. Pausa. Trouxe um pedreiro de Colinas. Levou uma semana. Olhei para o bebedouro. Aquela estrutura baixa de pedra que eu tinha chutado com raiva, apoiado quando estava cansado, ignorado por décadas. Nunca tinha me perguntado quem a tinha feito. Está firme até hoje, eu disse. Benedito assou num som que não era bem uma risada, mas tinha alguma coisa de satisfação dentro. Pedreiro bom, ele disse, e seguiu andando. Chegamos à gameleira. Era a árvore mais velha da fazenda. Grossa, de casca enrugada, com uma copa que no verão fazia uma sombra do tamanho de um quarto. Meu pai a tinha plantado no ano em que chegou aqui, mas eu sempre soube que ela era velha demais para ter apenas 30 anos. Benedito parou debaixo dela e olhou para cima. Ficou assim por um tempo longo. O vento mexeu as folhas. Uma garça passou longe, branca contra o azul. Eu plantei essa árvore, ele disse. Não me surpreendeu. Alguma parte de mim já sabia. Quanto tempo ela tem? Perguntei. Uns 50 anos. Eu tinha uns 20 quando plantei. Ele baixou o olhar da copa e colocou a mão no tronco. Meu pai falou que eu era bobo. Disse que gameleira crescia devagar, que eu nunca ia ver ela grande. Uma pausa. Ele morreu antes de mim. Não viu? Fiquei quieto. Eu vejo agora, ele disse. Havia uma paz nessa frase que eu não soube nomear na hora. Só senti. Era o tipo de paz que não vem de tudo ter dado certo. Vem de ter chegado até onde precisava chegar. Nair estava parada um pouco atrás de nós. Quando eu me virei, ela estava com os olhos fechados, o rosto levemente erguido para o sol. Não estava chorando. Estava recebendo aquele momento com o corpo inteiro, do jeito que certas pessoas sabem fazer e outras aprendem tarde. Eu ainda estava aprendendo. Almoçamos na varanda. Eu tinha feito o que sei fazer. Arroz, feijão com tempero de roça, carne de sol que eu tinha guardado desde a semana anterior. Nair trouxe uma farofa que tinha feito em casa e acondicionado num pote de plástico tampado com capricho. O sobrinho acordou com o cheiro e apareceu na varanda sem ser chamado. Comemos com o barulho do cerrado de fundo, periquitos brigando na gameleira, o vento batendo preguiçoso nas folhas do milho que eu tinha plantado perto do galpão. O baio embaixo da mesa, esperando o que caísse. Benedito comeu pouco, mas comeu. Ficou mais quieto do que pela manhã. O cansaço da caminhada cobrava o que era devido. No meio do almoço, sem contexto, ele disse: "Você tem filho?" "Não."
eu respondi. Perdeu ou não teve? Era uma pergunta direta demais para a maioria das pessoas fazer. Mas homem velho que já perdeu muito aprende que rodeio é desperdício de tempo. Não teve. Minha mulher não conseguiu levar. Tentamos 3 vezes. Parei. Era a primeira vez em anos que eu dizia isso para alguém que não fosse um médico. Ela morreu sem a gente ter resolvido essa dor. Benedito acenou com a cabeça, sem pena, sem aquele constrangimento que as pessoas têm quando não sabem o que fazer com a dor do outro. Só aceitou a informação como ela era. A dor que não resolve a gente carrega do mesmo jeito que carrega a que resolve, ele disse. Só pesa diferente. Não respondi, mas a frase ficou. Ficou como ficam as coisas que são verdadeiras, sem precisar de nenhum lugar especial para pousar, porque encontram o lugar sozinhas. Antes de irem embora, no fim da tarde, aconteceu uma coisa pequena que eu não consigo tirar da cabeça desde então. Benedito foi até onde o cavalo estava preso no mourão da cerca. O animal o deixou se aproximar sem recuar, o que já diz alguma coisa, porque cavalo sente o estado das pessoas antes de elas abrirem a boca. O velho colocou a mão no pescoço do bicho. Ficou ali, parado, apenas com a palma da mão na crina branca, e fechou os olhos. Eu estava a uns 10 metros de distância. Não fui me aproximar. Tem momentos que são de uma pessoa só, mesmo que você esteja vendo. Depois de um tempo ele abriu os olhos, tirou a mão devagar e virou para mim. Cuida bem dessa terra, ele disse. Cuido. Não é cobrança. Ele fez um gesto pequeno com a mão, varrendo o ar. É que a terra boa precisa de gente que cuida. E essa aqui é boa. Fiz que sim. Ele caminhou até o carro com a ajuda do cabo de vassoura. Nair ficou para trás um instante. Se aproximou de mim, parou a uns 2 passos e me estendeu alguma coisa. Era um envelope, pequeno, pardo, com o canto dobrado de tanto ser manuseado. Ele quer que você fique com isso, ela disse. Peguei sem abrir. O que é? O bilhete do seu pai. Fiquei olhando para o envelope nas minhas mãos. Ele guardou por 30 anos, eu disse. Ele disse que já cumpriu o papel dele. Ela fez uma pausa. E que o lugar certo para ele ficar agora é com você. Não soube o que responder. Nair não esperou que eu soubesse. Deu meia volta, foi até o carro e fechou a porta com o cuidado de quem não quer barulho desnecessário num momento assim. O Gol branco saiu devagar pela estrada de terra, levantando uma poeirinha fina e avermelhada, que o vento levou logo em seguida. Fiquei na entrada da fazenda até o carro desaparecer na primeira curva. Naquela noite, sentado na cadeira da varanda com o candeeiro perto, abri o envelope. O bilhete estava escrito à mão, numa letra miúda e levemente inclinada que eu reconheci na hora. Tinha visto ela em documentos de terra, em recibos velhos, num caderno que meu pai deixou na gaveta da escrivaninha e que eu nunca tive coragem de jogar fora. Eram 2 frases, exatamente como Benedito tinha dito. Comprei essa terra do banco, não de você, mas sei que ela era sua. Mando o que posso. Desculpe o que não posso desfazer. Li 2 vezes. Dobrei o bilhete com cuidado, coloquei de volta no envelope e segurei o envelope com as 2 mãos no colo, olhando para o cerrado escurecendo lá na frente. O primeiro grilo da noite começou a cantar. Depois o segundo. Depois 20. Depois o cerrado inteiro. Marlene tinha razão. A terra guarda tudo, guarda a dor de quem perdeu, guarda o passo de quem saiu, guarda a letra de quem tentou consertar o que não tinha como consertar inteiro. Guarda a mão de um velho, numa crina branca, e os olhos claros de quem chegou onde precisava chegar antes que o tempo acabasse. Eu tinha passado 6 anos acreditando que viver sozinho era uma condição permanente, que a viuvez tinha me transformado num homem que o mundo simplesmente passava por fora, sem entrar, como se eu fosse um mourão de cerca, firme, imóvel, útil, mas estático. Mas mourão
não sai no temporal de madrugada para guiar ambulância por caminho de chapada. Mourão não desce do cavalo no meio de uma estrada quando uma mulher cai de joelhos na terra. Mourão não aprende, aos 61 anos, que o pai que ele perdeu era um homem melhor do que ele sabia. Levantei da cadeira. Fui até a gameleira. A árvore que Benedito havia plantado 50 anos atrás, que meu pai havia cuidado sem saber de quem era, que eu havia ignorado por décadas. Encostei a palma da mão no tronco. Igual ao velho tinha feito com o cavalo. Fiquei assim um instante. Não rezei. Não chorei. Não disse nada. Só fiquei. Às vezes é isso que a vida pede. Não palavras, não planos, não respostas. Só a presença, o peso do corpo de um homem encostado numa árvore velha, no escuro do cerrado, sentindo que o chão embaixo dos pés tem história, tem nome, tem gente que passou, e que ele, por algum motivo que vai além do que consegue explicar, também faz parte dessa história. O vento passou. As folhas da gameleira falaram entre si aquela língua que só elas entendem. E eu voltei para dentro, para a cozinha, para o fogão, para a chaleira esquentando no fogo baixo, para a vida que continuava, diferente agora, mais habitada, como um quarto que você abre depois de anos e descobre que o ar lá dentro, contra tudo que esperava, não estava parado. Estava só esperando. Não a sede de quem perdeu água, a sede de quem está prestes a receber. O cerrado, nessa época, tem uma tensão bonita, quase física, como um músculo contraído antes do salto. A terra racha em pequenas linhas finas. Os açudes baixam até mostrar o barro do fundo. O gado fica pertinho dos bebedouros como se tivesse medo de que eles sumissem também. E o cheiro, aquele cheiro específico de terra seca, que está prestes a deixar de ser seca, fica pendurado no ar o dia inteiro, como um aviso que o nariz entende antes da razão. Eu acordei naquela manhã de outubro com uma clareza estranha. Não foi um sonho, não foi uma voz, não foi revelação nenhuma. Foi só aquela sensação rara de acordar sabendo o que precisa ser feito, sem deliberar, sem convencer a si mesmo, sem o peso do talvez que normalmente acompanha minhas manhãs. Como se durante o sono alguma coisa tivesse assentado no lugar certo e o dia começasse já organizado por dentro. Me levantei antes do sol, fiz o café. Sentei na cadeira da varanda com a xícara nas mãos e fiquei olhando a escuridão do cerrado ir cedendo devagar para o cinza da madrugada, que cedeu devagar para o azul pálido do amanhecer, que cedeu devagar para o laranja que eu nunca me canso de ver nesse céu imenso do norte do Tocantins. O baio dormia enrolado no canto da varanda. Acordou quando o sol tocou o pelo dele, se espreguiçou, me olhou e voltou a dormir. Tinha aprendido que manhãs quietas não pediam dele nada mais do que presença. Bom cachorro, nos 3 semanas desde a visita de Benedito e Nair, eu tinha passado por uma mudança que não sabia nomear direito. Não era alegria, não o tipo agitado que faz barulho. Era mais parecida com o que sinto quando termino de consertar uma cerca que estava torta faz tempo. Aquela satisfação simples de olhar para algo e ver que está no lugar, sem fanfarra, sem testemunha. Só a coisa certa ocupando o espaço que era dela. Tinha retomado alguns hábitos que eu havia abandonado depois que Marlene morreu. Voltei a cuidar da horta do lado da casa. Ela havia plantado aquela horta com uma teimosia admirável. Numa terra que ela própria dizia ser grossa demais para a folha verde, insistiu até o coentro aparecer, o cebolinho, o quiabo, o maxixe. Depois que ela foi, eu deixei tudo secar. Era pequeno demais para precisar de peão, grande demais para eu querer olhar sozinho. Naquela primeira semana de outubro, molhei a terra, tirei o mato que havia tomado conta e plantei o que tinha guardado de semente. Feijão vagem, coentro, uma muda de pimenta que o vizinho Evaristo tinha me dado meses atrás e que eu tinha esquecido num copo d'água na janela da cozinha, sobrevivendo por pura teimosia.
Não sei se Marlene teria gostado de saber que levei 6 anos para fazer isso. Provavelmente teria dado um jeito de me perdoar de qualquer forma. Foi numa tarde de quarta-feira que Nair ligou. Eu tinha um celular velho que ficava na mesa da sala carregando a maior parte do tempo porque eu esquecia que ele existia. A conta era pré-paga, raramente tocava. E quando tocava, era quase sempre propaganda ou engano. Desta vez, era Nair. A voz dela estava diferente do que na fazenda. Mais leve, menos carregada de peso. Tinha alguma coisa nela que eu levei um segundo para identificar. Depois identifiquei. Era o tom de alguém que passou por uma provação e chegou do outro lado com os 2 pés. Meu pai está bem, ela disse antes que eu perguntasse. Saiu do antibiótico, está se alimentando. Voltou a resmungar com todo mundo. Sinal de saúde. Eu sorri. Não foi um sorriso que eu decidi fazer. Foi um que aconteceu. Fico contente, eu disse. Ele pergunta de você. O que ele pergunta? Se o senhor está bem. Se a fazenda está bem. Uma pausa. Se a gameleira está bem. Está tudo bem, vou dizer a ele. Ficamos em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que, entre pessoas que passaram por coisa séria juntas, não pede preenchimento. Argemiro, ela disse. O quê? Obrigada. De novo. Pela 10ª vez. Sei que o senhor não gosta de obrigado, mas eu gosto de falar, então vou continuar falando. Não respondi. Ela estava certa que eu não gostava. Mas estava deixando ela falar, porque era dela o direito. Tem mais uma coisa, ela disse. Fala. Meu pai quer fazer uma coisa. Quando ele estiver mais forte. Outra pausa, essa mais pensativa. Ele quer plantar uma árvore na fazenda. Fiquei quieto, esperando. Uma árvore nova, ela continuou. Ele disse que a gameleira ele plantou quando era jovem e sem juízo. Quer plantar essa nova sabendo o que está fazendo. A voz dela ficou mais suave. Ele disse que quer que você plante junto com ele. Olhei pela janela da sala. O pasto amarelo. O céu enorme. A sombra da gameleira lá no fundo, imóvel e antiga. Pode dizer a ele que estarei aqui, eu disse. Novembro trouxe a primeira chuva de verdade da estação. Não a chuva raivosa de madrugada que fechou a estrada na noite da febre de Benedito. Essa era outra. Era a chuva anunciada, esperada, a que o cerrado todo estava pedindo faz meses com o corpo inteiro. Chegou numa tarde de domingo, precedida de um vento que passou pela fazenda como uma exalação, carregando o cheiro daquela terra seca e vermelha que finalmente ia receber o que merecia. Eu estava na varanda quando ela chegou. Não entrei. Deixei a chuva cair na beira da varanda, molhar a ponta dos meus pés descalços, fazer barulho no telhado de zinco com aquela percussão caótica e cheia que não tem igual no mundo. O baio saiu debaixo da cadeira onde estava dormindo, farejou a chuva, achou que não valia a pena se molhar e voltou. Eu fiquei pensando em como aquela fazenda havia passado por tantas mãos e ainda estava em pé. Pensando em Benedito jovem plantando uma gameleira sem saber que 50 anos depois estaria de volta para colocar a mão no tronco. Pensando no meu pai escrevendo 2 frases num papel que durou 3 décadas dobrado numa carteira. Pensando em Marlene dizendo que a terra guarda tudo. Ela estava certa sobre tantas coisas. Eu passava a vida concordando depois. Nunca na hora certa, sempre um atraso de entendimento. Ela sabia disso e gostava de mim assim mesmo. Amor que aguenta a lentidão de um homem turrão é amor de raiz, ela dizia. O outro tipo, o apressado, não dura nem uma estação seca. A chuva foi diminuindo depois de 1 hora. Ficou garoa, depois só umidade. Depois o cheiro, aquele cheiro que não tem nome, mas todo sertanejo conhece, de terra molhada pela primeira vez depois de muito tempo seca. Descalcei o outro pé e pisei na lama vermelha da beira da varanda. Frio, mole, real. Pensei que tinha passado anos pisando nessa mesma terra sem sentir nada.
Dezembro foi o mês em que eu fiz uma coisa que não fazia desde o velório de Marlene. Fui até a cidade, não por necessidade de mantimento, isso eu faço quando precisa, sem drama. Foi por uma razão específica que levei um tempo para admitir para mim mesmo. Queria comprar um caderno, não para contabilidade de fazenda, não para lista de compras. Queria escrever. Nunca fui homem de escrever. Fui de trabalhar, de calar, de fazer. As palavras sempre me pareceram instrumento de gente que não tinha força nos braços para resolver as coisas de outro jeito. Preconceito de homem criado no campo, por pai que lia pouco e valorizava menos. Levei décadas carregando esse preconceito sem saber que era preconceito. Mas naquelas semanas, depois da visita de Benedito, alguma coisa foi se acumulando dentro de mim que não cabia só em pensamento. Precisava de forma, precisava de lugar. Comprei um caderno de capa dura, azul escuro, numa papelaria pequena no centro de Colinas. A moça que me atendeu era jovem, com o cabelo preso num coque bagunçado, e me olhou com a curiosidade discreta de quem vê um fazendeiro velho comprar caderno de escritor. Não me incomodou. Na volta, parei o cavalo na beira de uma sombra de pequizeiro e escrevi a primeira coisa que me veio. Não foi bonito, não foi literário. Foi torto e simples e honesto, do jeito que as coisas verdadeiras costumam ser. Escrevi sobre Marlene. Escrevi sobre a noite que ela morreu, não o sofrimento, não o hospital, mas o detalhe que eu nunca consegui contar para ninguém, que na última manhã dela eu tinha saído cedo para o pasto sem me despedir, porque achei que ela ia melhorar e que haveria tempo depois para todas as despedidas. E não houve. Essa culpa eu tinha carregado em silêncio por 6 anos. Quando acabei de escrever, fechei o caderno e fiquei olhando para o campo. Não me senti curado. Não é assim que funciona. Mas senti que a culpa havia saído do lugar escuro onde morava e chegado à luz, e que coisa exposta à luz, mesmo que continue doendo, dói de um jeito que você consegue olhar de frente. Na véspera do Natal, Nair ligou de novo. Papai quer ir no dia 2 de janeiro, ela disse, se tiver bom para o senhor. Está bom. Ele já escolheu a muda. Comprou num viveiro aqui, uma copaíba. Disse que copaíba demora, mas que ele não está com pressa. Copaíba. Eu conhecia bem. Árvore alta de madeira resistente que os antigos usavam para tudo. Remédio, construção, proteção. Cresce devagar como a gameleira. Leva décadas para mostrar o que veio a ser. Benedito tinha quase 80 anos e estava plantando uma árvore que levaria décadas para crescer. Aquilo me disse mais sobre aquele homem do que qualquer conversa poderia. Vou preparar o buraco, eu disse. Ele vai querer cavar junto. Então a gente cava junto. O dia 2 de janeiro amanheceu limpo. Aquele tipo de manhã, de começo de ano, no cerrado, que parece ter sido lavada durante a noite. O céu de um azul sem mancha, o ar ainda fresco das chuvas recentes, o verde novo do pasto brilhando com o orvalho. Os pássaros desde cedo, cabeçudos e bem-te-vis, disputando território nas árvores, periquitos passando em bando com aquele barulho coletivo que parece sempre festa ou briga, nunca dá para saber. Eu tinha acordado cedo e varrido o terreiro. Coloquei água no fogão para o café. Amarrei o cavalo no mourão com uma corda folgada para ele ficar à vontade. O gol branco chegou às 9 da manhã. Desta vez, vieram 4 pessoas. Nair, o sobrinho, uma mulher mais velha que eu não conhecia, irmã de Nair, fiquei sabendo depois, e Benedito. Ele desceu com mais desenvoltura do que da última vez. Ainda precisava do apoio, mas o passo estava mais firme. O rosto tinha ganho mais cor. Os olhos claros, quando me encontraram na entrada da fazenda, tinham aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nele. A de alguém que chegou onde precisava estar. Trazia a muda de copaíba num saco preto de viveiro. Pequena, uns 40 centímetros, com folhas jovens e verde escuras, finas que o vento movia facilmente. Bom dia, Argemiro, ele disse.
Bom dia, Benedito. Apertamos a mão. A dele era seca, de pele grossa, com aquela firmeza de homem que trabalhou a vida inteira com as mãos e nunca pediu parabéns por isso. Escolhemos o lugar juntos. Caminhamos pela fazenda, mais devagar desta vez, sem a urgência da visita anterior. E Benedito foi olhando, considerando, descartando. Aqui não, muita sombra da gameleira. Ali não, o sol da tarde é bravo demais. No fundo do pasto não, longe demais da casa. Parou num ponto entre a horta e a cerca do pasto frontal. Um lugar aberto, com sol de manhã e sombra de tarde. Terra que eu nunca tinha usado para nada especial, que ficava ali existindo sem função definida. Aqui, ele disse. Não perguntei por quê. Sabia que teria uma razão e que a razão era dele. Peguei a enxada. Ofereci outra para o sobrinho, que ficou de lado esperando. Benedito me parou com um gesto. Deixa eu começar. Nair foi para falar alguma coisa. Ele a olhou. Ela ficou quieta. Ele pegou a enxada com as duas mãos e fincou no chão. O primeiro golpe foi mais forte do que eu esperava de um homem que há 2 meses estava com febre alta num cavalo no meio de uma estrada de terra. Saiu seco, certeiro. A terra vermelha abriu. Ele descansou 1 segundo. Fincou de novo. 3 golpes. 4. 5. Depois me passou a enxada. Continuei. O buraco foi crescendo. Depois de um tempo, o sobrinho chegou junto e fomos os dois revezando. Benedito ficou parado ao lado, olhando com aquela atenção de supervisor que já fez aquele serviço muitas vezes e sabe quando está sendo feito direito. Quando o buraco estava pronto, fundo o suficiente, largo o suficiente, Benedito se abaixou com cuidado e colocou a muda no centro. Ele estava de cócoras, com as mãos na terra, ajeitando as raízes dentro do buraco com uma delicadeza que me lembrou as mãos de Marlene plantando mudas na horta. Aquela delicadeza específica de quem está colocando coisa viva no chão e sabe o que está fazendo. Vem cá, ele me disse sem levantar os olhos. Me abaixei do lado dele. Segura aqui. Ele indicou o caule da muda justo abaixo das primeiras folhas. Segurei. Ele foi colocando a terra de volta com as mãos. Eu segurei a muda vertical, enquanto ele fechava o buraco, apertando a terra ao redor com pressão firme e uniforme. Ficamos assim por um tempo, um homem velho e um homem que não era tão jovem assim, ajoelhados na terra vermelha do cerrado, plantando juntos uma árvore que nenhum dos dois veria no tamanho que vai chegar a ser. Não trocamos palavra nenhuma durante esse tempo. Não precisamos. Depois que a muda estava plantada, Nair foi buscar a água que eu tinha deixado num balde próximo. Regamos. A terra escureceu ao redor da muda, absorvendo, acolhendo. Benedito ficou de pé, olhando para a copaíba por um tempo. Meu avô me ensinou a plantar árvore, ele disse. Falou que homem que planta árvore que não vai ver crescida não é tolo. É o tipo de homem que acredita no futuro mesmo sem estar nele. Fiquei quieto. Perdi muito tempo achando que precisava ver o resultado das coisas que eu fazia. Ele continuou. Precisava ver a terra prosperar, ver a família crescer, ver o fruto. Parou. Respirou o ar do cerrado. Agora entendo que às vezes você só planta. O crescer é trabalho de quem vem depois. Olhei para a muda pequena tremendo no vento suave. Pensei no meu pai escrevendo um bilhete para um homem que havia perdido a terra, não esperando resultado nenhum, não esperando perdão, só fazendo o que a consciência pedia, devolvendo o que podia devolver, desculpando o que não podia desfazer, plantando sem ver crescer. Eu vou cuidar dela, eu disse. Benedito me olhou de lado. Eu sei. Ele disse. Por isso escolhi você para segurar. Almoçamos todos juntos na varanda. Foi uma refeição barulhenta. A irmã de Nair era expansiva, falante, daquele jeito nordestino de ocupar o espaço com generosidade, contar causos no meio do feijão, rir alto sem se desculpar. O sobrinho tinha desbloqueado depois do trabalho na terra e estava animado,
perguntando sobre o gado, sobre o cavalo, sobre se eu já tinha visto onça por ali. Uma vez, eu disse, há uns 15 anos, longe, na beira do mato. E o senhor fez o quê? Fiquei quieto. Só isso? Às vezes ficar quieto é a coisa mais certa a fazer. Ele olhou para mim tentando decidir se aquilo era sabedoria ou covardia. Benedito, do outro lado da mesa, fez aquele som que não era risada, mas tinha alguma coisa de satisfação dentro. Nair me olhou e piscou. A tarde foi passando com aquela lentidão boa que as tardes de verão no interior têm quando você não está com pressa de nada. O sol ia baixando e a sombra da gameleira ia crescendo pelo terreiro. Em algum momento, a irmã de Nair começou a cantar baixinho enquanto ajudava a lavar a louça. Uma música antiga, dessas que não tem autor conhecido, só existem porque as pessoas as passam uma para a outra como se passam receitas e histórias. Eu reconheci a melodia sem saber de onde. Marlene cantarolava uma parecida quando estava arrumando a cozinha. Fiquei sentado na cadeira da varanda ouvindo, com o café esfriando na mão, olhando o terreiro, a muda pequena lá na beira da horta, a gameleira antiga ao fundo, o céu grande, e senti, não pensei, senti que é diferente, que aquela fazenda estava mais habitada do que qualquer coisa que eu pudesse colocar nela, habitada por tudo que guardou. Antes de irem embora, já quase no final da tarde, Benedito pediu para ficar um momento sozinho na varanda. Os outros foram para o carro. Eu fui junto, dei um espaço. Fiquei perto do carro com Nair e os outros, conversando sobre nada importante. A estrada, o tempo para chegar, se ia chover no fim de semana. De onde eu estava, conseguia ver de longe a silhueta do velho sentado na cadeira da varanda, quieto, olhando para o cerrado. Ficou assim por uns 5 minutos. Depois se levantou devagar, desceu os degraus e caminhou em direção ao carro com o passo firme de quem terminou o que veio fazer. Quando passou por mim, parou. Me olhou por um segundo sem dizer nada. Depois colocou a mão no meu ombro, uma vez só, firme, breve, e continuou andando. Entrou no carro. Nair me olhou, não disse nada. O olhar dela disse o que precisava ser dito. O carro saiu devagar pela estrada de terra. Eu fiquei parado na entrada da fazenda, com a mão no lugar onde a mão dele tinha pousado, assistindo a poeira fina e vermelha que o carro levantava ir se dissolvendo no ar da tarde. Naquela noite, escrevi no caderno azul escuro. Escrevi por mais tempo do que qualquer outra vez. A caneta andou pela página sem parar, as palavras saindo numa ordem que não era a da lógica, mas a de quem finalmente está despejando o que estava represado. Escrevi sobre meu pai, sobre o bilhete, sobre o que ele sabia que eu nunca soube que ele sabia. Escrevi sobre Marlene e a horta, e os 3 filhos que não ficaram, e o jeito que ela me amava com paciência de quem planta em terra difícil. Escrevi sobre a noite da tempestade, sobre o orelhão com a lâmpada alaranjada, sobre o homem de colete laranja que não discutiu, sobre o caminho da chapada no escuro com o cavalo na frente e a chuva nas costas. Escrevi sobre Benedito de cócoras na terra vermelha, ajeitando raízes com aquela delicadeza de quem sabe o que está fazendo. Escrevi sobre o peso de uma mão no ombro. Quando parei, o candeeiro estava baixo, a madrugada tinha chegado sem eu perceber, e o baio dormia aos meus pés debaixo da mesa. Fechei o caderno. Fui até a janela da cozinha e abri. O cerrado estava lá, escuro, imenso, vivo. Os grilos em coro. O cheiro de terra úmida das últimas chuvas ainda no ar. O céu cheio de estrelas, que a cidade nunca deixa ver com essa clareza. Eu tinha 61 anos, viúvo, sozinho por escolha, que virou hábito, que virou parede, que alguém, sem pedir licença, havia atravessado. Não estava curado de nada. A saudade de Marlene continuava onde sempre esteve. Não sumiu, não sumirá. A culpa da manhã que eu saí sem me despedir continuava, embora agora tivesse luz nela.
A solidão de uma casa sem outro ser humano continuava sendo solidão, mas havia uma diferença. Antes, eu encarava essas coisas como condição permanente, como o estado natural das coisas, imutável, merecido. A vida tinha decidido que eu era homem de silêncio e margem, e eu havia aceitado sem questionar. Agora eu sabia, não intelectualmente, mas no corpo, no osso, que não é assim. A vida não decide nada com antecedência. Ela apresenta estradas de terra, madrugadas fechadas, mulheres caindo de joelhos, com a corda nas mãos feridas, velhos com febre e olhos cor-de-mel antigo, e histórias que cruzam com a sua sem avisar. E o que você faz nessas horas é o que vai ficando gravado, na terra, nos outros, em você mesmo. Meu pai tinha feito isso com um bilhete e um envelope. Benedito tinha feito isso com uma muda de copaíba e uma mão no ombro. Eu estava aprendendo. Tarde, torto, mas aprendendo. Que fazer é o verbo que importa. Não o grande fazer, o heróico, o que aparece nos livros. O pequeno, o cotidiano. Descer do cavalo, oferecer a cama, sair no escuro quando precisa. Segurar a muda enquanto alguém fecha a terra ao redor. Na manhã seguinte, antes do sol, fui até a muda de copaíba. Estava lá, quieta, pequena, as folhas jovens paradas no ar ainda da madrugada. Me abaixei, coloquei a mão na terra ao redor dela, ainda úmida da rega de ontem, firme, vermelha, boa. Fiquei assim um instante. Depois me levantei, fui buscar o cavalo, selei e saí para a primeira volta do dia pela fazenda. Aquela ronda matinal que faço faz 40 anos e que até poucos meses atrás eu fazia olhando sem ver. Hoje eu via. Via o capim ver de novo depois das chuvas. Via o gado tranquilo no pasto. Via a cerca que precisava de um arame na quarta estaca do lado leste. Via o açude que estava enchendo bem. As garças brancas na beirada, o jacaré velho que mora lá faz anos e que os peões antigos chamavam de coronel. Via a fazenda inteira como o que ela era. Terra que guardou, terra que perdeu, terra que recebeu, terra que devolveu. Terra que, com toda a memória que carregava, ainda acordava todo dia pronta para continuar. O cavalo trotou devagar pelo campo aberto, o baio do lado, o sol saindo por trás das árvores do leste com aquela determinação diária que não pede permissão de ninguém. E eu fui junto, como sempre fui, só que agora sem a parede.